Rádio GV Gospel, do Brasil para o mundo. Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece o seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares, para todo o mundo. Bom dia, Pai do Senhor. Ótima terça-feira para todo mundo. Aliás, uma boa semana para todo mundo, né? Estamos aí praticamente no terceiro dia da semana, porque domingo, geralmente a gente não faz muita conta do domingo como semana, como dia da semana, mas é um dia da semana, é o primeiro dia da semana. Nós estamos aqui mais uma vez para Boa Palavra, né? Nós estamos aí mais uma experiência, né? Vamos mudar o perfil da nossa transmissão, da nossa live. De agora para frente vamos fazer algumas mudanças aí que com certeza os irmãos vão gostar, certo? Vai ficar melhor para todo mundo, tá bem? E eu quero desde já agradecer aí a todos, mandar um abraço para a turma da Rádio GV Gospel, né? Nossos diretores de Amanso, um abraço para todos que estão online e nos ajude aí a transmitir a palavra do Senhor, nos ajude a disseminar, a transmitir a palavra do Senhor. Eu espero que os irmãos gostem do novo perfil do programa, né? Vamos mudar algumas coisas aqui ainda, mas que o Espírito Santo possa nos abençoar ricamente e que possamos conquistar corações que se rendam realmente aos pés do Senhor Jesus, e a nossa edificação de glória em glória, o nosso culto doméstico possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para edificação da vida de muitas pessoas. Um abraço a todos aí, que Deus abençoe ricamente. Vamos à palavra do Senhor? Vamos ao nosso momento de reflexão. Abra comigo, por favor, sua Bíblia e mantenha aberta, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, quinto capítulo da carta aí, a partir do verso 1. Amém? Que Deus possa nos abençoar poderosamente nesta manhã. Versículo 1 a seguir. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais ainda agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele,
seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Amém. Amém? Eu quero falar nessa manhã sobre misericórdia. O que é misericórdia? O que a misericórdia tem a ver com a salvação? O que é misericórdia? O que significa, na verdade, misericórdia? Eu vou apresentar algumas definições aqui. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu quero trazer isso para a nossa realidade. Você já parou para pensar o que representa, o que é, na verdade, a misericórdia de Deus sobre a vida de cada um de nós? Você já parou para pensar o quão grande... Porque quando nós falamos de salvação, nós falamos de algo tão grande, tão profundo, e às vezes nós não fazemos muito caso do que realmente isso representa para nós. Às vezes nós vivemos a vida inteira, um tempo inteiro na igreja, sem considerar o que é realmente. A gente fala de salvação, prega sobre salvação, mas na prática, o que é isso? O que significa a salvação? O que é a salvação para nós? Né? Nós somos salvos de quê? Como que nós somos alcançados? Não é? E o texto aqui, principalmente a partir do versículo 6, nos traz aqui exatamente, acho que o apóstolo Paulo aqui, ele prioriza essa questão aqui para alargar, para aumentar o nosso entendimento a respeito do que é a misericórdia de Deus. Irmãos, vamos falar pelo menos de um prisma humano. Não é difícil, não é muito complicado para a gente, aliás, humanamente ninguém consegue. Eu não acredito, por mais que a pessoa venha com argumentos convincentes, eu não acredito que... como que eu vou se sentir bem com uma pessoa que me faz mal o tempo todo? Eu acho que nenhum de nós temos essa paciência natural. Nós não temos uma paciência. A nossa paciência natural, ela não nos permite, de forma alguma, tolerar certas coisas, inclusive atos, né? Atos indesejáveis, atos de injustiça. O que a gente acha de injustiça, a gente não tem assim, uma ideia muito bem formada fora da Bíblia o que é a justiça. Geralmente a justiça é o seguinte: justiça é quando eu estou me dando bem numa situação e aí tá tudo correndo do meu jeito. Então muita gente acha que justiça é quando as coisas estão correndo do meu jeito, do jeito que eu quero, e ninguém interfere nisso. Mas não é essa a realidade, não. E quando nós falamos da justiça de Deus, o negócio complica mais em relação ao nosso entendimento humano, ao nosso entendimento natural. Quando a gente fala da salvação e fala da misericórdia, a gente tem que ter ideia sobre esses pontos. Porque se nós não tivermos ideia sobre esses pontos, como nós vamos entender? Porque tem muita gente que está na igreja e não olha para a salvação como algo sublime, como algo magnífico, como algo eterno, como algo totalmente, né, até exuberante, por assim dizer. Mas olha bem, o que é misericórdia? Misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça. Essa é uma definição, até certo ponto, é uma definição que a gente encontra em dicionários. Mas a misericórdia de Deus, ela é muito mais profunda. E quando nós falamos de salvação ou da graça misericordiosa, nós temos que lembrar o seguinte: que olha bem como que é grande, como que é sublime. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A questão da salvação.
Se a misericórdia é o sentimento, quer dizer, eu sofro junto com aquele que caiu em desgraça. Em termos normais é isso. A misericórdia é eu sofrer a dor do outro. Eu participar do sofrimento do outro. E o interessante da misericórdia é que ela leva a misericórdia mesmo nos padrões bíblicos, no perfil bíblico. A misericórdia, ela, para eu dizer que eu sinto misericórdia de alguém, ou de alguma pessoa, ou de um grupo de pessoas, eu tenho que estar em ação. Ou seja, a misericórdia de Deus em relação a nós que caímos no Éden e tornamos-nos inimigos de Deus. E aí, em tornarmos inimigos de Deus, o que aconteceu? A nossa inimizade contra Deus, e Paulo está falando exatamente sobre isso aqui, quando ele diz que no versículo que nós ainda, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda estávamos na impiedade, na inimizade, nós estávamos, eu digo sempre aqui, na contramão da vontade soberana de Deus. No exercício da graça de Deus, nós éramos tudo contra o que se chama Deus. E a prova real disso é que mesmo depois de sermos justificados e passarmos pelo Calvário, ainda há muita coisa que em nós ela parece confrontar, ou muitas vezes ela se encontra em confronto com a vontade de Deus. E o crente que não percebe isso, ele precisa acordar para a realidade. Às vezes precisamos acordar para essa realidade. Mesmo sendo servos de Deus, às vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós resistimos à vontade de Deus. Então imaginemos nós, se a misericórdia, quando nós falamos da graça misericordiosa, nós estamos falando de quê? Estamos falando que Deus, quando ele enviou Jesus para sofrer as nossas dores. E não foi por um mero acaso, nem por uma mera formalidade, que Jesus veio na forma de homem. Às vezes falamos, por que Jesus veio na forma? Por que ele não salvou? Para criar o universo, para criar o mundo, para criar o homem, não foi só a palavra? O homem, no caso do homem, foi a mão também de Deus. Mas não foi só Deus expressar a vontade dele, as coisas acontecerem em toda a criação, em quase toda a criação, exceto no caso do homem, que aí houve realmente a manifestação, a atitude de Deus na criação. Por que na salvação, então, Deus só não falou assim, olha, eu vou salvar fulano, eu vou salvar, certo? E os perdidos, os que creem, eu vou salvar e simplesmente falar isso, tá, você está salvo, aí você está salvo, Douglas, você está salvo, Jéssica, você está salvo, Ronildo, você está salvo. Não! A salvação, assim como o homem foi criado pela mão de Deus, a salvação também, Deus entendeu que houvesse a necessidade de que uma atitude consolidasse, então, esse ato salvador. A graça salvadora, ela se manifestou a nós, ou ela chegou até nós, ou ela nos alcançou através do ato. Que ato? O ato, a morte salvífica de Cristo. Mas o que levou Deus a nos salvar? Primeiro, o amor. O que precede a misericórdia, na verdade, o que precede a misericórdia na ordem é a bondade, que se manifestou por meio do amor, que gerou a misericórdia, e a misericórdia é que propiciou o ato da salvação. Foi a misericórdia. Se a misericórdia é o sentimento de dor, acompanhado da solidariedade. O que é solidariedade? É eu assentar na cinza com Jó, eu assentar no montouro junto com o miserável, eu entrar praticamente no estado de miséria, ou entrar no mundo do desgraçado para tirá-lo da desgraça. Então a misericórdia é o quê? É o sentimento imbuído da solidariedade de alguém que está numa situação de desgraça, de tragédia, e é o que aconteceu. O pecado nos levou à desgraça, à tragédia pessoal. Nós caímos em desgraça. E quando Cristo tomou a forma humana, o que ele fez? Ele veio
para junto de nós. Jesus Cristo, ele desceu e ele veio exatamente para que nós, seres humanos, aqueles que podem crer no Evangelho, para que nós pudéssemos crer no Evangelho. Porque olha bem, o que eu poderia dizer? Eu não quero ser um cristão, eu não vou confessar Jesus como Salvador não, porque para ele é muito fácil. A gente poderia ter esse argumento. Não, para Deus é muito fácil. Ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor. Ele não tá sujeito aos algozes do pecado, desse mundo pecaminoso. Então, para ele falar que tem que perdoar é fácil. Para ele falar que eu não posso pecar é fácil, porque o pecado não mora no Senhor, como mora em mim. Aí Deus falou, não vou deixar essa porta aberta para ser humano nenhum, não. Os que forem salvos vão entender que é pela graça. E aí Paulo escreveu em Efésios 2 e falou que não é pelas obras. A salvação não está baseada naquilo que eu faço ou naquilo que eu deixo de fazer. Isso aí é a vida cristã. A vida cristã, sim, ela é atinente, ela está relacionada com aquilo que eu faço, deixo de fazer em amor e obediência a Deus. Mas a salvação, o ato da salvação, o único ato justificador da salvação é a morte redentora de Cristo. Então preste bem atenção. Então eu sou salvo porque eu fui alcançado por essa misericórdia. Ou seja, Deus me viu nas trevas, nas densas trevas, o Senhor nos viu. O seu amor começou a manifestar por meio da sua bondade, que gerou a misericórdia. A misericórdia, por sua vez, gerou o ato. Que ato? A morte. Cristo veio, assumiu a forma humana, diz aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus, que ele se fez menor do que os anjos, ou seja, ele tomou a forma humana, e na forma humana, ele então pôde revelar, por meio da palavra, por meio da atitude, o seu sentimento de dor, ou seja, Cristo veio sofrer as nossas dores por nós. Ou seja, Cristo veio da forma solidária, ele assumiu a forma humana e da forma solidária, ele viveu, né, nessa forma solidária para aprender, para viver, para mostrar para nós que ele estava com a gente, que ele está conosco, que ele entende, que ele nos entende. Uma das manifestações graciosas do plano da salvação, no projeto de salvação, é que Deus nos entende na pessoa bendita de Cristo. É por isso que quando nós, depois de salvos, quando pecamos, nós somos perdoados. Por quê? Porque Cristo conhece as nossas fraquezas. Ele nunca experimentou o pecado, mas ele sabe que problema sério é para mim e para você, a nossa carne, a nossa natureza humana, depois do pecado. Porque Cristo ele foi afligido, porque Cristo ele sentiu fome, porque Cristo ele sentiu dor, porque Cristo sentiu frio, ele sentiu tudo. Ele veio no perfil de um homem pecador. Ainda que não tenha experimentado o pecado, ele veio no perfil de um homem pecador. Isso é a manifestação da graça misericordiosa a nós. Sentimento de dor que promoveu a solidariedade em relação a nós que vivíamos uma tragédia por causa do pecado, dominados pelo pecado, solapados por causa do pecado, dominados por causa do pecado, bitolados ao fracasso, no mundo de fracasso por causa do pecado. E agora Cristo veio, entrou nesse mundinho pecaminoso nosso, ainda que não tenha pecado, para nos trazer a salvação. Você quer abençoar alguém que está em tragédia? Você tem que amá-lo. Por isso que há a diferença entre dar esmola e ajudar alguém. A diferença entre dar esmola e agir com compaixão e com graça. Porque aí a misericórdia pode ser entendida também como o sinônimo de misericórdia e compaixão, que é o sentimento piedoso de simpatia. Veja bem, a misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre, ou seja, eu assumir, eu entrar no sofrimento, entrar na dor da pessoa que está sofrendo. A compaixão, que é sinônimo, é o sentimento piedoso de simpatia,
Quer dizer, eu amo a pessoa que está em sofrimento por causa de alguma tragédia, né? Alguma tragédia pessoal, e o desejo, a compaixão nos leva ao desejo de minorar, de aplacar, de banir o sofrimento. Em outras palavras, trazendo isso para a Bíblia, para a nossa natureza, é a participação espiritual na infelicidade alheia. O que Deus fez? Enviou Jesus para participar da nossa infidelidade no sentido humano, no sentido homem, assumindo a natureza pecaminosa, e assim ele pôde, com ato altruísta. O que é altruísmo? Altruísmo é essa atitude de fazer o bem. Olha aí a benignidade de Deus, de fazer o bem para alguém que está numa situação totalmente deprimente, na situação realmente terrível. E é o que Paulo falou aqui no versículo 6, porque Cristo, mesmo estando nós ainda mortos ou fracos, como ele falou lá em Efésios capítulo 2, capítulo 2, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem são esses ímpios? Nós, você e eu, todos nós. Vivíamos na impiedade, mas agora o amor gracioso e misericordioso de Deus veio e nos alcançou. Cristo assumiu a posição e veio e nos... ele assentou na brasa, ele assentou na cinza, né? Jó não estava sentado na cinza, os amigos de Jó não quiseram sentar na cinza, por outro lado começaram a acusar a Jó. Na nossa salvação aconteceu diferente. Enquanto nós estávamos assentados no montouro, no lixo, no Geena, né? Não no sentido no sentido escatológico de inferno, mas sentado no lugar da morte, no lugar do desprezo, no lugar onde ninguém olharia para nós com os bons olhos. O mesmo aconteceu com Jesus na cruz. Isaías chegou a declarar o seguinte, que olhando nós para ele na cruz, não víamos nada que o desejássemos. Ninguém que olhou Jesus, e quando nós olhamos para Jesus na cruz, realmente não tem como desejá-lo, ainda hoje. Mas é exatamente este ato misericordioso, porque o que aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu no meu lugar. É isso que Paulo está falando aqui. Versículo 7. Como que alguém pode morrer? Né? Alguém morreria, se tivesse coragem, morreria por um justo. Agora, como vai alguém morrer por alguém que não vale nada? Nós não valíamos e não valemos nada. Não valemos nada ainda. Tudo o que acontece conosco é ato da bondosa misericórdia de Deus, da compaixão. O Senhor veio participar da nossa infelicidade para nos tirar da infelicidade e nos trazer para a felicidade, que é o Evangelho. Tirou da morte para nos trazer a vida. Tirou do lugar da desgraça para nos trazer, por meio da própria graça, nos deixar graciosamente na sua presença. Não é? E Deus provou o nosso amor para conosco através da morte redentora de Cristo, através da morte sacrificial de Cristo, mesmo que nós fôssemos inimigos, mesmo que nós não desejássemos, mesmo que nós não tivéssemos, como ainda não temos condições, nenhuma condição de fazer jus a esse amor tão grande revelado. Já pensou o que é você estar sentado no lugar da morte, no vale da sombra da morte? De repente alguém senta com você no mesmo lugar, coloca as mãos no seu ombro ou te abraça. O que Deus fez foi nos abraçar. Em Cristo Jesus nós somos... Eu acho que a palavra reconciliar também significa isso, né? O primeiro significado espiritual da palavra reconciliar é amarrar, nos amarrar em Cristo. E nos amarrar como? Com cordas não, com as mãos carinhosas do Senhor. Ou seja, o Senhor nos abraçou, mesmo estando nós ainda, mesmo sendo nós ainda condenáveis, ou passivos de condenação pelo pecado.
O Senhor veio, nos alcançou, nós fomos reconciliados, nós fomos trazidos de volta para os braços do Senhor. Nós temos que pensar seriamente nisso. A reconciliação com Deus. Às vezes nós oferecemos cultos a Deus sem nenhum sentido, sem nenhuma empolgação, sem nenhuma intenção de adorá-lo. Gente, é muito grande. Pense um pouquinho mais. Nós estávamos num lugar terrível de morte. Vivíamos um estado crítico de perversão. Vivíamos num lugar horrendo, nas sendas horrendas do pecado. Nós éramos, a cada segundo consumido, nós estávamos sendo consumidos, a cada segundo, a cada instante da nossa vida, pela tristeza, pela angústia, pelas coisas que detonam a nossa mente, a nossa vida psicológica estava bombardeada por causa do pecado. E agora Deus veio e na nossa condição, no nosso estado de miséria e pecado, Ele veio e envia Jesus Cristo na forma de homem, na forma humilhante de homem. Eu disse um tempo atrás aqui, a humilhação de Jesus não foi só no Calvário. A partir do momento que Ele lá abandona o seu trono de graça e vai morar numa célula minúscula, no ventre de uma mulher com menos de 10 centímetros, depois ficar 9 meses preso dentro do útero de Maria, a humilhação de Jesus foi muito grande. Quer dizer, tudo aquilo que nós passamos como seres humanos, Ele passou. Não existe revelação maior e mais profunda do que essa. E aí entra o X da questão da misericórdia e da compaixão. É que nós não merecemos, não merecíamos e não merecemos. Porque se somos inimigos, se éramos inimigos, agora somos amigos. Se éramos inimigos, como que alguém vai fazer um sacrifício tão grande, tão profundo, tão significativo, tão eterno? É por isso que nós não podemos ficar brincando com coisas de só menos importância na igreja. Ficar dando valor a coisinhas na igreja, coisas medíocres. Fulano não gosta de mim, fulano falou mal de mim. Não é assim que eu queria, não é desse jeito que eu gosto, meu irmão. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós tínhamos que, se você não tem condições de memorizar, escreva na parede do seu quarto ou da sua sala, onde você mais fica na sua casa, no banheiro, não importa. Escreve bem grande. Misericórdia e compaixão. Precisamos viver essa misericórdia. Precisamos viver essa realidade da compaixão. Às vezes nós sofremos. Tem crente sofrendo sem causa, sem razão por causa disso. Porque eu fui humilhado. Porque fulano falou que eu não presto. Porque falaram, meu irmão. Não é esta a razão de eu ou de você estar na igreja. Nós estamos na igreja. A razão de nós estarmos na igreja é a misericórdia. A misericórdia, Jeremias, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O que Jeremias está falando baseado neste texto aqui do apóstolo Paulo? Se misericórdia é a dor, é Jesus sofrendo a nossa dor e sendo solidário em relação ao nosso estado de miséria e pecado, da desgraça que nós caímos nela por causa do pecado, que consequentemente é a manifestação da compaixão dele, ou seja, ele piedosamente, com ar de simpatia, com um gesto simpático, olhou para nós e viu o nosso estado, viu que nós não tínhamos condições de sair do pecado. Aí ele entra com a sua vontade, com o seu desejo, né? Com essa atitude evolutiva dele de minorar, e veio participar da nossa situação espiritual, que era precária, que era ruim, essa situação de infelicidade que vivíamos antes. E agora, com um ato altruísta, ele vem e muda tudo, nos tira da situação de sofredores e nos coloca na situação de felizes, na condição, no estado de felicidade
que o pecado gera, nos colocou na condição de felizes, de filhos de Deus, de amados do Senhor, de reconciliados com o Pai, de abençoados por Deus. Aí eu fico na igreja reclamando, é porque o pastor não me olha, é porque o pastor falou isso que eu não gostei, é porque a irmã falou que... Meu irmão, que irmã, que pastor? Quem te ofendeu? Quem é que está conseguindo te ofender? Depois de ser alcançado por essa misericórdia tão grande. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos a morte de Cristo por nós. Pare de focar, de abalizar, de estruturar sua crença em pessoas. Em seres humanos comuns. Você quer basear sua vida em seres humanos? Então vou te indicar um ser humano que você pode. Um ser humano que é também Deus. Para você basear sua vida em Cristo. Fundamenta a sua vida em Cristo. Muitas vezes desconforto que nós sentimos na alma aí porque a irmã Maria Dalva Cardoso falou mal de mim. Porque o Douglas falou mal de mim. É porque o pastor Dinho, é porque o pastor Fábio. Meu irmão, isso não tem a menor importância. O que nos importa é a graça de Deus. Eu sei que quando uma pessoa fala com a gente asperamente, eu sei que humanamente isso causa um desconforto, mas não foque nisso, não fixe nisso. Não baseie no fundamento. Porque eu estou triste, que eu vou sair da igreja, porque... Olha, a única razão de você sair, trocar de uma congregação, é se ela não estiver pregando a palavra. Se ela não focar na oração e na palavra, e na adoração, aí você deve trocar. Estou mandando você trocar de sair da sua igreja, não. Mas as razões que as pessoas saem das congregações hoje são fúteis. Fulano não gosta de mim. E quem falou que você foi para a igreja para alguém gostar de você? Você foi para a igreja para amar. O nosso amor pelo outro é incondicional. Porque o amor de Cristo por nós foi incondicional. Quando nós estávamos no estado de miséria e pecado, Ele misericordiosamente, inimigos dele ainda, Ele veio misericordiosamente e assumiu a nossa condição de miséria e de pecado. É isso que você tem que fazer pelo próximo. Te ofendeu na igreja? Entre no lugar. Eu descobri semana passada, falei acho que na quinta-feira aqui, que eu descobri que perdão, veja bem o que misericórdia faz. Que perdão não é falar fulano te perdoa. Que perdão é reconciliação. Que perdão é conquistar. Se o Ider Lagares me ofendeu, porque ele está chateado comigo, ele está me aborrecido. Como um crente em Jesus Cristo tem que fazer o quê? O que Jesus fez por mim. Reconquistá-lo. O que Jesus fez por nós, nos conquistou sendo nós ainda inimigos. O que é perdão? Como é que eu vou perdoar o irmão? Conquistando o irmão. Conquistar como assim? Trazer ele de volta para a minha vivência. Então nenhum perdão, se não for para trazer a pessoa de volta, reconciliar. Mas ele não é, ele é crente, mas ele é rebelde. Leva-o a confessar com a sua alma Jesus como Salvador, que ele é mais um companheiro de oração que você vai ter. É mais uma pessoa para te ajudar na caminhada. É mais uma pessoa, mais uma alma para entrar nos céus. Mas aquela pessoa é muito difícil. Difícil para você. Para Jesus não existe nada difícil. Se você estiver cheio do Espírito Santo, se os dons de Deus manifestar na sua vida, se a graça bondosa e eterna do Senhor manifestar na sua vida, você conquista quem o Senhor tiver para você conquistar. E a misericórdia? Pela graça sois salvos. Isso não veio de você, isso veio de Deus. Isso é a ação misericordiosa, isso é a graça misericórdia de Deus que manifestou. Então você não tem com o que desanimar. Eu estou desanimado, pastor, porque na igreja, meu irmão, muda a sua igreja, muda a realidade da sua igreja. Comece a trabalhar. Avivamento em todo tempo na história. Pode olhar, ler quem não tem o livro Heróis da Fé também é muito bom, da CPAD. Mas os pais da igreja, leia o livro, compre o livro Os Pais da Igreja. Me parece que eu tenho duas versões dele. Uma da CPAD e a outra, que eu nem me lembro mais. São duas versões, né, dos Pais da Igreja. Leia. Avivamento em toda a história da igreja. Sempre começou com uma pessoa. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que você sozinho pode avivar a sua igreja,
o seu bairro, a sua cidade. Agora você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio da graça de Deus. Nós precisamos entender a misericórdia. A situação da igreja, ela não diz respeito apenas ao pastor da sua igreja. Você pode ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo e a sua igreja pode superlotar. Depois da pandemia, lógico. Né? Tá voltando ao normal, se Deus der essa coisa vai voltar ao normal. A sua igreja pode superlotar, mesmo se não superlotando, seu pastor pode fazer 3, 4 cultos no domingo, 2 quilos, né? No meio da semana não dá, vamos fazer 3, 4 cultos no domingo, e você pode encher a sua igreja, né? Pode encher, estou falando em questão numérica. Muitas pessoas, o pastor não pode encher a igreja agora porque é só 2 terços, então ele faz 2, 3 cultos no domingo com 2 terços de pessoa, mas o avivalista da sua igreja é você. Cada um de nós somos avivalistas na nossa igreja. Se nós entendermos que a graça e a misericórdia do Senhor funciona assim, é assim que funciona, então nós seremos instrumentos. Nós não seremos mais instrumentos inertes. Você não será como aquela guitarra que fica encostado lá, empoeirado na igreja. Ou você não será mais como aquele banco lá que quebrou e está jogado no fundo lá da igreja lá. Você é aquela cadeira que não pode mais ser utilizada, não. Você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, na sua congregação. Nós somos chamados para produzir fruto. E o arrependimento, né, produz fruto. A misericórdia nos leva ao arrependimento, porque nós saímos. O arrependimento é o reconhecimento de que não somos nada e que Deus é tudo, e que fomos alcançados por essa misericórdia, por essa graça misericordiosa, e que a compaixão de Deus nos tirou das trevas como fruto da misericórdia e nos trouxe para a maravilhosa luz de Cristo. É por isso que nós cantamos na pandemia, é por isso que nós cultuamos a Deus quando ninguém quer ir na igreja. Muita gente fugiu da igreja, muita gente não voltou para a igreja, né? Todos os pastores estão reclamando isso. Muita gente desapareceu da igreja, mas você está aí. Sabe por que você ainda vem? Porque você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Não tem, você poderia usar o que muitos estão usando. Mas esse negócio de aglomeração, tá? Não pode aglomerar mesmo. Mas o pastor pode fazer 2 cultos, 3 cultos. Você pode participar do culto de oração, geralmente o grupo é menor. Não vou na oração, mas a oração sempre foi pouca gente. Eu posso na escola dominical sempre é um grupo menor. E outra escola dominical divide em salas, em classes. Não fica todo mundo no mesmo ambiente, não tem aglomeração na escola dominical. Então por que não participar da escola dominical? Mas você que foi alcançado pela misericórdia de Deus, você está aí firme. Tem gente que tem 1 ano que não aparece na igreja, mas você está aí. Durante este ano você não faltou um culto, a não ser aqueles dias, né, aqueles 2 meses que ficou realmente fechado por ordem, né, por ordem governamental, mas você está firme ali, né? Não importa o tanto de gente, o tanto de pessoas, e você está porque Deus te alcançou pela graça misericordiosa, porque por essa misericórdia, né, a compaixão te abraçou, te envolveu, e agora você é um servo de Deus. Meu irmão, nós temos que ter orgulho. Tem gente que tem orgulho de tantas coisas fúteis, tantas coisas banais, mas você não. Nós temos orgulho de termos Cristo, de sermos alcançados por Cristo. Nós temos orgulho de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos orgulho de sermos contados como irmãos de Cristo, irmãos com Cristo. Temos que ter orgulho de sermos contados como herdeiros do Pai. Somos servos, pastor Paulo. Somos servos. Somos homens e mulheres que Deus alcançou pela sua misericórdia. Precisamos buscar a unção do Espírito Santo, estar cheio da graça do Espírito Santo e contagiar outras pessoas, alcançar, com essa mesma misericórdia com que fomos alcançados, alcançar outras pessoas para fazer parte deste exército, alargar as fileiras, as alas, as fileiras do exército glorioso de Cristo. Meu irmão, fundamente a sua vida em Cristo. Seja um cristão. Seja um cristão de verdade. Não seja um religioso só. Um cristão. Cristão, o que é ser cristão? Pastor Dinho está online aí. Cristão é ser um clone de Cristo. Cristão é ser um Cristo, né? E Cristo habita em nós. Cristo vive em nós. Cristo está em nós.
Meu Deus do céu, porque fulano não gosta de mim. Ele está perdendo. É ele que está perdendo não gostar de você. Porque você é amado pelo Pai. Pode ninguém no mundo gostar de você, mas você é amado pelo Pai. Você já pensou nisso? Como que essa misericórdia de Deus é gloriosa? Como que essa graça é gloriosa? Como que este amor é glorioso? E nós não podemos fazer vista grossa, não. Adore a Deus com sinceridade. Quando você estiver adorando a Deus, derrame a sua alma na presença do Senhor. Quando você estiver lendo a Bíblia, leia a Bíblia como se fosse a última vez da sua vida. Toda vez que você for ler a Bíblia, leia como se fosse a última vez da sua vida. Quando você for cantar hino, quando você for orar, converse com Deus, mesmo sabendo que você já é eterno, porque nós que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, já somos eternos. Mas o meu corpo? O corpo é um detalhe que também já está resolvido no coração de Deus. O arrebatamento está chegando. O arrebatamento está chegando e o nosso corpo vai ter que sucumbir ao novo corpo, à transformação. Nós receberemos um novo corpo. E isto é inevitável. Que a bênção gloriosa do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração nessa manhã. Um abraço aí, pastor Paulo Roberto. Um abraço para os irmãos aí de Portugal. Amém? Vamos orar? Enquanto estivermos orando, pense nisso. Meu Deus, nenhum de nós merecíamos e ainda não merecemos esse amor tão bondoso, tão glorioso, tão misericordioso. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor tem nos reconciliado consigo mesmo. Obrigado pelo seu Filho Jesus, que é nosso irmão, e nos fez irmãos. Nos faz essa comunidade maravilhosa, espalhada pela face da terra em todos os tempos. Desde o dia de Pentecostes, desde o dia do Calvário, passando pelo Pentecostes até os dias de hoje. Obrigado, Deus, porque nós estávamos assentados no vale da sombra da morte. Nós vivíamos uma vida de tragédias pessoais. Vivíamos, meu Pai, como quem havia caído em desgraça. Mas este amor glorioso, este amor altruísta, este amor reconciliador, este amor renovador, este amor fortalecedor, este amor remidor, nos trouxe para a tua presença, Senhor. E por isso nós caminhamos, e por isso nós louvamos, e por isso nós te adoramos. Adoramos a ti na beleza da tua santidade. Glorificamos teu nome. Aceita, Senhor, os nossos atos de piedade, ainda que sejamos imperfeitos. Senhor, faça, Senhor, prosperar em todos os sentidos as nossas famílias, os nossos lares, cada pessoa que está participando nesta manhã. Senhor, que a nossa salvação seja vivida com uma maior intensidade, que o teu Espírito Santo, esse Espírito que mora, que habita em nós, possa, Senhor, fazer com que essa intensidade seja cada vez maior, que sejamos cada vez mais piedosos, mais devotos a Ti, ó Deus, mais fervorosos. Senhor, que a Tua graça possa manifestar em nós de todas as formas possíveis, como o Senhor, como é da Tua vontade. Nós oramos e te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Lembrando da turma do Bretas aí, que hoje nós estamos orando com o pastor à noite, principalmente liderança, líderes não podem faltar, tá certo? Vamos continuar buscando a presença do Senhor, buscando a graça do Senhor. Você é um alcançado de Deus, você é alvo de Deus. Que Deus em Cristo, nesta manhã da boa palavra, te abençoe e te guarde. Amém. Um abraço aí para a turma da Rádio EV Gospel. Que o Senhor em Cristo Jesus possa nos abençoar grande e graciosamente, como sempre. Amém. Amém? Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, pastor Paulo. Um abraço para vocês aí. Quando vier no Brasil, venha nos visitar aqui. Certo? Deus abençoe. Amém. Uma boa terça-feira para todo mundo, para a turma da igreja aí, até às 19h30.